Cruzeiro, mas tem um jogo a menos, né? O time começou bem, a Arrascaeta deixou o dele, parecia tudo tranquilo, mas acabou que a vitória contra o Ceará escapou. Temos aí o combo que faz o rubro-negro feliz, né? Domingão, jogo do Flamengo e gol do ídolo Arrascaeta. 14º dele em 2025, artilheiro do time na temporada. Opa! Essa comemoração aí é nova, hein? Sí, feliz ahí, esperando o nascimento do nosso primeiro filho, assim que a comemoração era para minha esposa e para ele. Olha aí, o Arrasca vai ser papai. Já tinha anunciado a gravidez da esposa dele, a Camila. E agora dedicou o primeiro gol pro Arrasquinha. Que domingo maravilhoso, hein? Ou não? Conseguimos abrir o placar, mas não conseguimos aguentar a vantagem. E claro, o sentimento de decepção. O Flamengo começou mandando no jogo contra o Ceará. Plata botou Bruno Ferreira para trabalhar. E o Bruno Henrique cruzou para trás e menor. Ô, Bruno Henrique, que canelada, hein? Mas vamos combinar que o gramado do Castelão também não ajuda, né? Bola foi toda pererecando. Sempre é difícil jogar nesse campo aqui. Difícil, mas traz boas lembranças. Foi lá que o Arrascaeta meteu aquela bicicleta linda contra o Ceará. Mas lá se iam 6 anos, né? E nada do craque fazer mais um no Castelão. Ele tentou nessa cobrança de falta, a bola subiu demais. Até que aos 36 minutos, passe de Léo Ortiz que abriu os caminhos, bolão do Plata. E aí ficou fácil pro Arrasca. Mengão na frente, filhote homenageado, tudo perfeito. Mas o segundo tempo foi esquisito. E voltou Pedro Raul, pegou o Rossi! Lucas Mugni acertou a trave. É aquele mesmo que passou pelo Flamengo. E aos 21 minutos o próprio Mugni cruzou. Na cabeça do Pedro Raul. Rossi ficou lá no meio do caminho, ó. A zaga ficou indecisa, Ceará empatou. Se foi o Rossi, se foi o Léo, se foi outro jogador, não me interessa. Eu, como treinador, jamais apontaria o dedo e diria que foi falha desse ou foi falha do outro. O Felipe botou os reforços para jogar, mas o Flamengo não conseguiu fazer grandes coisas, não. Só essa bicicleta aí que o Saul tentou nos acréscimos. Você já pensou, hein? Pois é, mas ficou só no pensamento mesmo. 1-1, agora a liderança do Flamengo é pelo saldo de gols. Está com um jogo a menos no Cruzeiro. Quarta, já tem jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Esse pela Copa do Brasil. Ou ganha, ou tá fora. O objetivo é disputar todos os títulos, né? De brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu, particularmente, quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Físico já não é mais o mesmo. E dessa vez ele só jogou um tempo. Provavelmente a gente vai fazer um exame. Eu acredito, já conhecendo meu corpo, que não foi nada grave. O Flamengo começou melhor, primeiro com esse chute do Plata. E aos 15 minutos, o Bruno Henrique perdeu essa chance clara. Isolou! Bruno Henrique! A primeira oportunidade do Ceará foi com Pedro Henrique, mas o Rossi estava esperto. Na cobrança de falta do Arrascaeta, a bola passou perto. 2 minutos depois, o Léo Ortiz lançou para o Plata, que ajeitou para o Arrascaeta marcar o primeiro do jogo. E é do Arrasca, artilheiro do time na temporada. 10º gol do papai Arrasca no Brasileirão. Sim, feliz aí, esperando o nascimento do nosso primeiro filho, assim que a comemoração era para minha esposa e para ele. Assim que nada, feliz por esse gol. No segundo tempo, o jogo parecia outro. O adversário ele mudou seu sistema,
começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios. Essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair. O Ceará cresceu e o Lucas Mugni levou perigo nessa cabeçada. Quase o Vozão empata o jogo no Castelão. E se a cabeçada do Mugni foi na trave, a do Pedro Raul foi no gol. Artilheiro do Ceará na temporada e no campeonato e dentro da área do alto ele é rei. O Rossi ficou no meio do caminho na cobrança do escanteio e o centroavante do Ceará empatou. Se foi o Rossi, se foi o Léo, se foi outro jogador, não me interessa. Acontecem, os erros acontecem. Eu, como treinador, jamais apontaria o dedo e diria que foi falha desse ou foi falha do outro. Foi falha da equipe e quem perde somos nós. O Flamengo não se recuperou. O Saul, que tinha entrado no lugar do Arrascaeta no intervalo, tentou uma bicicleta salvadora no fim, mas deu errado. Tudo igual, 1-1. Claro que é um sentimento de decepção. No segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Nessa coletiva, o Felipe Luiz fala um pouco mais sobre a jogada, né, e dos envolvidos no que é uma falha, que é o que ele fala também em coletiva, né, mérito do adversário, mas houve uma falha para esse gol sair. Ele elencou até alguns nomes e eu fiquei mais com Rossi. Falou que esse gol vai ser revisto por ele, por todo o elenco, principalmente por quem esteve envolvido, mas eu acho que eu tendo a associar mais responsabilidade ao Rossi nesse gol. Eu também. O Pedro Raul foi muito feliz de achar, né, não, Vini? Sim. É óbvio que é uma falha coletiva, né? Tanto é que eu acho que o Pedro Raul teve uma liberdade muito grande para fazer esse cabeceio, para atacar a bola. Agora, o goleiro ali na pequena área, se ele não está embaixo das traves, ele tem que sair, ele tem que resolver a parada. Não dá para ele sair, se arrepender, tentar voltar, e aí é tarde demais. Pois é, fiquei com essa sensação também. O Rê tem muito crédito. Não, eu concordo. Ficou meio no meio do caminho ali. Eu concordo, Mário, mas eu vou te falar, eu acho que o maior erro do Flamengo na partida passada, para mim são dois erros nessa partida contra o Ceará. O primeiro de não ter matado o jogo no primeiro tempo. Perfeito. Porque o primeiro tempo do Flamengo foi muito superior. Aliás, passe espetacular, né, do Léo Ortiz. Mais um, né? Mais um, para variar, só para variar um pouquinho o passe do Léo Ortiz. Absurdo, né, pro Plata ajeitar ali pro Arrascaeta. Mas o Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo. Foi intenso, como a gente conhece esse Flamengo do Felipe Luiz no primeiro tempo. E aí o primeiro erro para mim é a diferença de intensidade do Flamengo do primeiro pro segundo tempo. Aí você fala, não, o Arrascaeta não tá vivendo. Beleza, mas assim, o Arrascaeta é um jogador. Né? Mas não é né, amiga? Não, claro, amiga, claro. Não é. Mas eu tô falando de perder intensidade, não é o forte do Arrascaeta. Eu acho que o que ele consegue imprimir, o que ele consegue imprimir de estilo de jogo no time garante a intensidade. Com certeza, mas não dá para sair um jogador e a postura do Flamengo ser tão passiva na segunda etapa. O Flamengo parecia que queria cozinhar o jogo na segunda etapa. E aí o Ceará foi gostando da partida. Então, e aí o segundo erro Então, o primeiro erro do Flamengo para mim foi não ter aproveitado as chances na primeira etapa. E o segundo foi de ter uma postura no segundo tempo completamente diferente da postura da primeira etapa. E aí você vai deixando o adversário gostar do jogo. Vamos lembrar que o jogo foi no Castelão, 50 mil torcedores. A atmosfera está muito mais favorável ao seu adversário. Se você acha que você vai cozinhar o jogo ali, não, beleza, vou ficar aqui, né? De repente, vamos ver o que vai acontecer. Não, sem agressividade na marcação, deixando as transições do Ceará acontecerem. O Flamengo não criou, para mim, oportunidades tão claras de gol. Quando toma o gol do Ceará, até cria, acho que uma ou duas chances, tem aquela bola meia bicicleta ali no final, mas pareceu que acordou ali, né? Porque até então, estava parecendo que estava tudo ok. E aí, tem um outro ponto, Rê. Pode completar, desculpa. Não, por isso que eu acho, assim, claro, tem uma questão ali do Rossi que poderia ter saído, né, definido melhor o lance, mas eu acho que erros, você está sempre passivo, né, um jogo de futebol de 90 minutos dificilmente acaba sem erro nenhum. Você vai acabar tendo uma falha ou outra. Só que, se você tem uma falha na defesa, que custa um resultado porque você produziu no ataque e não entregou, né? Não fez mais gols. E porque você parou de jogar, entendeu? Eu acho que é meio injusto você culpar um probleminha ali que teve numa bola parada. Eu acho que a postura do time como um todo, ela proporcionou ao Ceará
gostar do jogo e falar, pô, de repente consigo um empate aqui. Não, eu acho que a gente está tentando individualizar a culpa do lance específico do gol ali, né? Já que foi um erro coletivo e muita gente participou dessa falha para que o gol do Pedro Raul saísse, acho que eu e a Mari, a gente estava tentando só identificar quem é que teve a falha mais gritante. Isso. Mas concordo plenamente com a Rê. Eu acho que não dá para a gente colocar o empate no Castelão na conta do Rossi. O gol de empate do Pedro Raul, acho que vai muito mais na conta do goleiro, que ficou no meio do caminho, se arrependeu e quando decidiu voltar já era tarde. Mas concordo com a Rê. Eu acho que o Flamengo, pelo que fez, especialmente no primeiro tempo, tinha que ter ampliado o placar e tinha que ter uma certa folga, uma gordura para o segundo tempo. E acho, até voltando àquela questão de o empate foi melhor para o Palmeiras ou foi melhor para o Corinthians? Pensando em disputa de título, em briga pelas primeiras colocações, esse foi o pior resultado de todos, porque Palmeiras poupou o time todo. Empatou com vitória fora de casa, estando com 2-0 a menos, né? Com 2 gols atrás do placar. Foi buscar um 2-2. O Flamengo, mesmo poupando um ou outro jogador, entrou em campo com um time muito forte, com muitos titulares e com 2 reforços que acabaram de chegar. Então acho que esse resultado foi muito ruim, talvez tenha sido o pior ali dos times postulantes ao título. E só mais uma coisa, com um ingrediente a mais, que é o fato de ter uma derrota também na Copa do Brasil e em casa, né? Na Copa do Brasil, Em casa. O Palmeiras perdeu fora de casa na Copa do Brasil e tem essa questão que você falou, né, Vini? Que na reta final, pelo menos empata, sai um gosto mais ou menos. O Flamengo não, o Flamengo sai com uma derrota em casa na Copa do Brasil, vai jogar fora de casa com jogadores suficientes, constrói oportunidades suficientes para ganhar o jogo e toma um empate depois. Então, mas aí vocês acharam que é erro de estratégia no início? Porque isso que você falou é interessante. A minha análise de erro do Rossi ou de responsabilidade vale para o gol sofrido pelo Flamengo, mas a gente mostrou na reportagem, o Bruno Henrique, o Plata, o Flamengo teve outras oportunidades de matar o jogo, né? Longe de ser o Rossi o vilão da partida. Neste lance específico, para mim, quem mais falhou, mas não foi o vilão da partida. Onde é que teve o erro maior? No jeito como começa o jogo, nas substituições, na postura do segundo tempo? Na postura do segundo tempo, na minha visão. Porque esse time do Flamengo, ele é super capaz de ganhar da maioria dos times do campeonato, gente. Assim, além de já ter um time forte, o Flamengo de 11, né? Ele contratou jogadores de primeira prateleira para chegar e já ser titular. Como o Lima. Lembra que o Palmeiras foi campeão? Como o Emerson Royal foi titular. Lembra que o Palmeiras foi campeão em 2018 com o time reserva, com o Filipão? Hoje, se o Flamengo escala titulares nas Copas e um time reserva no Brasileiro, é capaz do Flamengo bater campeão, de tão forte que é o time. O time é muito forte. Então, assim, para mim, tinha qualidade suficiente para ganhar do Ceará com os jogadores que entraram em campo, seja no primeiro tempo, seja no segundo com as trocas. Para mim, o que é, entre aspas, imperdoável é a postura, Mari. Porque eu acho que, independentemente dos jogadores que estão em campo, quando você entra desconcentrado, com falta de intensidade, com uma marcação frouxa, que foi, na minha visão, o que aconteceu no segundo tempo, você entrega o resultado para o adversário. Você entrega, você dá a chance do adversário ganhar de você. Tem um outro ponto que eu acho que é o que hoje está chateando mais a torcida do Flamengo. Não é o fato do Flamengo estar perdendo pontos como está, no caso do Atlético Mineiro, perdendo a partida de ida, né, da Copa do Brasil. Mas é a maneira como está errando e comprometendo resultados. Porque se a gente voltar lá no jogo do Atlético Mineiro, Maracanã, partida de ida, a gente tem uma falha do Léo Pereira. E a torcida do Flamengo não está muito acostumada a ver aquele tipo de erro. Que aquilo não é erro de quem 3 zagueiros melhores que o Léo Pereira na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente acha? Não sei se com facilidade, não. E falei, um número grande, 3. Não sei se a gente encontra com facilidade. Aquele tipo de erro não é o que você espera ver o Léo Pereira cometendo. Ontem, o erro cometido pelo Rossi não é o tipo de erro que você espera que o Rossi cometa, pelo crédito que os dois construíram dentro do próprio Flamengo, né? Então, acho que esse é o incômodo maior. Mas eu acho que aí entra o que a Rê falou, Mari, porque se você mantém o pé no acelerador pela diferença dos times, você permite que um erro individual não comprometa o resultado. Abrimos 3-0 no primeiro tempo, o Rossi falhou, 3-1. Amassamos o Galo em casa, falha do Léo Pereira, diminuiu o placar. O fato de você andar sempre no limite e não matar o jogo faz com que essa falha individual, que poderia ser algo pontual do jogo, seja crucial para o resultado final. Talvez um excesso de confiança a gente pode associar também.
Porque é aquilo que... E não é o primeiro jogo que o Flamengo constrói chances suficientes para fazer mais do que um gol. Então, eu acho que essas duas coisas que eu falei são coisas que têm acontecido de forma recorrente no Flamengo. Inclusive, o Felipe Luiz até falou de segundo tempo ontem na coletiva. Primeiro, é um time que cria e muitas vezes não corresponde, né, à quantidade de gols, à expectativa de gols criadas. E segundo, que tem deixado o segundo tempo cair demais. Claro que o Flamengo tem uma característica de intensidade de jogo que é difícil imprimir por 90 minutos. Né? Como o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito intenso na primeira etapa que dificilmente consegue manter na segunda essa situação. Mas é uma coisa que até se fala muito quando você vai conversar com comissões técnicas. Assim, uma coisa básica para um time de futebol é aproveitar o seu melhor momento do jogo para construir a vantagem. Se você está muito superior ao time adversário por um momento do jogo, 1-0 não é suficiente. Você tem que aproveitar esse momento melhor no jogo para você construir mais, né, uma vantagem maior. Porque é 90 minutos, muita coisa acontece em 90 minutos, é difícil você manter uma superioridade absoluta por 90 minutos. É quase, né, ainda mais num nível de campeonato brasileiro, com adversários fortes, com as viagens, com o desgaste, é muito difícil. Então, as falhas, elas vão acontecer, a queda de ritmo, ela vai acontecer, mas quando é uma queda muito brusca de um tempo para o outro, eu acho que precisa de uma conversa ali. O que está acontecendo? Psicologicamente, que o time entra no segundo tempo e fala assim, amor, já dominamos absolutamente o primeiro tempo, vamos administrar aqui, só que nem a dedicação suficiente, a intensidade suficiente para administrar a equipe consegue dentro de campo, entendeu? Ou é porque fisicamente está muito, muito pesado, precisa de mais trocas, no intervalo para você conseguir manter uma intensidade? Eu não sei, mas é algo que tem acontecido de uma maneira recorrente com o Flamengo, uma queda de rendimento na segunda etapa e também esse problema da falta de eficiência no ataque. Por isso que eu perguntei se a gente não deve olhar para a formação inicial e para as mexidas, porque o Ceará começa a gostar do jogo depois que o Felipe Luiz mexe, no intervalo, né? No caso, então, começa a gostar do jogo no segundo tempo. Então, por isso que eu falei, a gente não deve olhar para ali um pouquinho, porque eu concordo, acho que com o elenco que o Flamengo tem, a gente está falando de um clube que tem o melhor elenco do Brasil, mas não caio muito nesse papo que, não tem reserva e não tem titular. Tem reserva e tem titular. Não por acaso, quando o Felipe Luiz entra com o que seria a equipe reserva, o Ceará fica mais confortável no jogo. Então, mas aí... Porque o Ceará não achou essa oportunidade no primeiro tempo. Mas isso é um problema, eu acho, da forma como os jogadores entram. Porque se tem uma outra coisa que também técnicos sempre falam, quem está no banco tem que estar mordido de vontade de entrar no jogo. Claro. Para quando você entrar no jogo, o ritmo não pode cair. Não é a mesma qualidade? Saiu a Arrascaeta... Embora a gente esteja falando de muita. Exatamente, mas não é a mesma qualidade, mas é qualidade. Não é também um jogador de baixíssimo nível, não. Muito qualidade e tende a haver frescor, né? Entrega, intensidade, velocidade, ritmo não pode baixar. É isso.